Olá, eu sou a Cida, do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre por que tem galinha caipira que bota ovo azul. Primeiro eu gostaria de deixar bem claro aqui 2 pontos. Bom, galinha caipira é aquela galinha que não tem uma raça definida. Ela é o resultado de vários cruzamentos sem controle, sem acompanhamento. Muitas pessoas chamam essas raças não definidas de galinha caipira. E outras pessoas já dizem que caipira é o sistema em que ela é criada, solta no terreiro, sem um acompanhamento mais efetivo. Para mim, sinceramente, tanto faz. Porém, aqui no vídeo, eu vou chamá-las de caipira para facilitar o entendimento. E o segundo ponto é que eu não sou professora e longe de mim querer ensinar genética nesse vídeo. O que eu tentei fazer aqui é facilitar ao máximo o entendimento, porque genética não é uma área fácil de se entender. Então, me desculpem os estudiosos, mas eu transformei isso aí numa coisa muito simples para que mais pessoas possam entender o processo do aparecimento do ovo azul nas nossas galinhas caipiras. Galinhas caipiras são aves rústicas que apresentam uma elevada diversidade genética. Porém, quase não há trabalhos científicos que comprovem essa alta variabilidade. As aves comerciais, por exemplo, perderam muito de sua variabilidade genética por terem passado por rigorosos processos de seleção. E mesmo que estas aves sejam altamente produtivas, algumas características relacionadas ainda merecem a atenção dos melhoristas, como é o caso da resistência a doenças. E como surgiu a galinha caipira? A chegada dos primeiros navegadores europeus em 1500 corresponde à introdução das galinhas no Brasil. Raças orientais, mediterrâneas e do sul da Europa, trazidas por eles, foram deixadas em liberdade, e o cruzamento destas raças deu origem às galinhas caipiras. Devido à sua rusticidade e diversidade genética, as galinhas caipiras têm se adaptado às condições adversas de clima, temperatura e alimentação, assim como se destacam por sua alta resistência a doenças. Algumas galinhas caipiras botam ovos azuis. Esta coloração da casca do ovo é característica de uma raça sul-americana de galinhas, a araucana, que participou da formação das aves caipiras aqui no Brasil. Acredita-se que desde a época do descobrimento. A araucana foi a primeira linhagem descrita com postura de ovos com a casca azul. Então, a determinação da cor da casca do ovo é influenciada somente pela genética da ave. Porém, o tom da cor da casca pode ser alterado devido a estresse, a idade da galinha, doenças e outros fatores ambientais que interferem na deposição dos pigmentos. Ovos de galinhas mais velhas tendem a ser mais claros, já que a quantidade de pigmento depositado na casca não sofre alteração significativa com a idade, e o maior tamanho do ovo aumenta a área de superfície da casca, onde o pigmento é depositado. Antes de entrarmos na genética, primeiro vamos ver como é produzida a cor da casca do ovo dentro da galinha. Todos os ovos começam com a casca branca. A cor é um pigmento adicional em diferentes fases do processo de formação do ovo e, dependendo de onde o pigmento é adicionado, a cor passará por toda a casca ou ficará apenas na superfície. A cor da casca do ovo não tem nenhuma relação com a qualidade, com o sabor, com o valor nutricional ou com a espessura da casca. A cor da casca
depende de um líquido lubrificante que é espalhado na casca quando o ovo passa por uma extremidade esponjosa no oviduto. Esse líquido é de uma cor diferente nas várias raças. A cor vai depender da concentração de pigmentos neste líquido, chamadas porfirinas. Esses pigmentos, responsáveis pela coloração da casca, são depositados durante as últimas 3 ou 4 horas da formação dos ovos. O pigmento azul, por exemplo, é adicionado logo no início, de modo que as cascas azuis são azuis por dentro e por fora. Já o pigmento marrom é adicionado no final, então pode ser facilmente raspado. E as cascas dos ovos marrons são brancas por dentro. Já o ovo branco não recebe nenhum pigmento. Galinhas que botam ovos coloridos marrons depositam o pigmento protoporfirina nos ovos no final do processo de formação da casca. O pigmento, portanto, não penetra no interior do ovo. Ele colore apenas a superfície, razão pela qual os ovos marrons são brancos por dentro. Porém, há uma exceção, e essa exceção são os ovos azuis ou verdes. Nesse caso, a coloração envolve a produção da casca. No início da produção da casca, as galinhas produzem um pigmento chamado biliverdina, que é incorporado à casca do ovo, diferente da protoporfirina, que é adicionada no final da produção do ovo. Por isso, os ovos azuis ou verdes têm a mesma coloração por dentro e por fora da casca. Bem, agora vamos entender geneticamente por que galinhas caipiras botam ovos azuis. Quando nascemos, e isso também vale para as aves, recebemos genes do nosso pai e da nossa mãe. Gene é como se fosse um pedacinho de uma molécula. Sendo assim, os pintinhos também recebem os genes do pai e os genes da mãe. Nesses genes estão contidos todas as características do pai e da mãe, como, por exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, altura e outras características. O mesmo vale para os pintinhos. Nos genes estão contidas todas as características do galo e da galinha, como, por exemplo, cor das penas, tipo de crista, altura, cor da casca do ovo e outras características. Nesses grupos de características, existem as que são dominantes, que são aquelas que se manifestam com mais força. E existem as características que se expressam com menor intensidade, a qual chamamos de recessivas. Agora, vamos ver o caso do ovo azul. Essa característica é controlada por um gene dominante chamado de oociano, ou gene O. Quando a característica é dominante, ela é representada com a letra maiúscula. E quando a característica é recessiva, ela é representada com a letra minúscula. No caso da característica ovo azul, o O é maiúsculo, porque ovo azul é uma característica dominante. Vou dar um exemplo. Tanto a raça araucana quanto a ameraucana possuem características dominantes para o ovo azul. Sendo assim, quando eu cruzo um galo puro, araucano ou ameraucana, com uma galinha pura, araucana ou ameraucana, todas as suas filhas vão botar ovos azuis. Para a característica ovo azul, tanto a raça ameraucana quanto a raça araucana possuem o gene dominante, no caso aqui, a letra O. E na genética é chamada de ozão. Então, o cruzamento do galo araucano ou ameraucana com a galinha, ameraucana ou araucana, as filhas vão receber ozão e ozão.
tanto do pai quanto da mãe. Então não tem como ela botar ovos que não seja da cor azul. Agora, vamos ver o caso de se cruzar um galo puro com uma galinha caipira que bota ovos de cor creme. Essa galinha, quando analisada quanto à característica ovo azul, ela possui gene recessivo, o O minúsculo, ou Ozinho. Porém, o galo é puro. E veja que todas as filhas recebem um gene dominante, o Ozão, e um gene recessivo, o Ozinho, que é o da galinha. Então, basta ter um gene dominante e todas as filhas desse cruzamento vão botar ovos azuis. Agora, vamos supor que desse cruzamento nasceu um galo, um machinho, e você vai cruzá-lo com galinhas caipiras que botam ovos de casca creme. Veja que dos cruzamentos possíveis, apenas 50%, a metade, vão receber o gene do ovo azul. Penso que agora já dá para entender por que temos caipiras que botam ovos azuis. A partir do momento em que galos araucanos foram trazidos do Chile e começaram a cruzar as nossas galinhas caipiras, foram nascendo os filhos e filhas portadores do gene dominante do ovo azul. As filhas e filhos também foram gerando filhos e filhas também portadores do gene dominante. Veja que nesse cruzamento, apenas 25% das aves não vão botar ovos azuis, pois 25% são portadoras do gene recessivo. E assim acontece até hoje, graças à presença do gene dominante dos ovos azuis em nossas galinhas caipiras. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada!